Estamos aqui na exposição da Cláudia Andujar no Instituto Moreira Salles. Esse é o Ângelo Manjabosco, que é assistente de curadoria e fez a parte da pesquisa dessa exposição, que é uma grande exposição importante nesse momento. Então a gente vai fazer um passeio aqui pelo espaço. A exposição começa com a chegada da Cláudia nesse universo Yanomami, e essa imagem que a gente tem de frente para a abertura representa uma floresta de imagens, né? Ou seja, quando a Cláudia vai chegando pela floresta, encontra os índios e aí no final, lá no fundo, a gente tem as experiências dela com os rituais Yanomamis, né? Isso é um pouco de como a gente pensou a exposição, de uma leitura de quem chega no circuito e vê isso de frente, né? E aqui a gente tem esse mural de retratos que ela fez só com a luz da maloca, ou seja, só luz natural. E esse mosaico ele foi pensado para mostrar o envelhecimento dos índios, né? Então você tem as crianças, os bebês na esquerda, e eles vão envelhecendo a partir do meio para a direita, né? Muitas vezes se repetem, são algumas cenas que vão se repetindo. Isso é muito interessante de comentar, porque a gente pesquisou no acervo da fotógrafa e ela tem esses contatos dos negativos, e a gente viu que ela usou para cada fotografado que está aqui na parede um rolo inteiro de filme. Então você tem variações do mesmo retratado nesse rolo, ou seja, 36 poses do mesmo retratado. Como se ela estivesse ensaiando mesmo com essa pessoa que muitas vezes nunca viu uma câmera, né? Uhum. Para muitos deles foi a primeira vez que ele foi fotografado, a primeira vez que eles encararam uma câmera de frente, né? Então isso exigia um tempo para eles se habituarem, se acostumarem com a câmera e mesmo com a própria fotógrafa, né? Essa é uma imagem legal de falar também, essa que abre a exposição, porque ela é uma cena de uma maloca, de um chapono, como os Yanomamis chamam, né, pegando fogo. Eles têm esse costume, eles são povos nômades, né? Então, quando o ambiente em volta se esgota de recursos naturais, eles queimam o espaço, queimam a maloca, no caso, e vão para outra área. Eles podem ficar na mesma área por 5, às vezes 10 anos, e depois eles podem até voltar para essa área porque ela se regenera. O processo que a Cláudia teve com os Yanomamis, ela acabou conhecendo assim pessoalmente vários dos índios, assim, e atualmente ela conhece pelo nome e tal. Então aqui tem uma que ela deu o nome de Mariazinha, ela ainda não sabia a língua, Yanomami, então a gente tem Suzy e Mariazinha no Igarapé. Isso é em 1974, que foi talvez a segunda ou terceira viagem que ela fez, daí já eram viagens mais longas, lá para o território dos Yanomami, que ainda não era demarcado. Mas o que eu acho legal ver é que, por exemplo, nessa foto, ela está? Ela está junto com as índias, indo tomar um banho no Igarapé, então ela está dentro da cena, né? Então o que ela fez foi dar uma colada na vida deles, assim, quer dizer, viver junto com eles. E não são fotos assim formais, que tem uma coisa de composição preparada, que nem era uma tradição até a década de 50, na época, por exemplo, do Jean Monzon, que ia para a Amazônia, mas fazia umas fotos, o índio com o arco e flecha, numa pose super estruturada. A fotografia dela é essa fotografia espontânea do dia a dia, que vai entrando na vida dos índios e que vai trazendo essa informação, então, de como que é o banho, a delicadeza do gesto na hora de se apoiar ali enquanto a outra está mais agachada. Então é uma coisa assim completamente informal nesse jeito de se aproximar, né? Aqui, evidentemente, é uma cena, vamos dizer assim, feminina, né? Quer dizer, o que está acontecendo, tem a outra lá sentada com um bebezinho, aqui uma criança, tal,
né? Depois a gente vai ver as cenas onde são as cenas de caçada, que daí então elas frequentemente ela estava dentro, a Cláudia estava dentro da maloca, ela estava dentro da oca, e às vezes falavam, ela ouvia uns gritos, não sei o que, chamavam, e de repente era um monte de gente saindo de repente para uma caçada, e ela tinha que pegar o material e tal, e tentar acompanhar. Então esse processo foi muito legal, assim, a gente, em especial ouvindo os vídeos, os áudios, que estão aqui na exposição, porque ela conta como eram as circunstâncias em que essas caçadas e essas atividades aconteciam, né? Na exposição, a gente tem várias obras da Cláudia que ela fez com filme infravermelho. São filmes que ela importava na época, era difícil de encontrar aqui no Brasil, mas ela importou alguns rolos, e isso é muito interessante porque acaba sendo uma forma de falar também de um tipo de fotografia da época, que era uma fotografia militar, quer dizer, uma simulação disso aqui, né? A Cláudia usa essa estética da fotografia aérea militar, que era uma fotografia feita com infravermelho para poder registrar bases inimigas à noite e tudo mais. Ela transforma isso, quer dizer, ressignifica isso, tornando aqui, no caso, a floresta vermelha, né? Dando um... Tem que lembrar, acho que para o observador externo, tem que lembrar que o infravermelho você pode fotografar de noite, então você torna visível coisas que não são visíveis ao espectro do olho humano, né? Então, se você fotografar de noite, pode ser que saia uma foto exatamente assim. Então, é uma coisa bem interessante como para você, sei lá, se você tiver que fotografar, não é o caso, mas se você tiver que fotografar uma caçada noturna, seria super interessante, né? Mas dá realmente um outro aspecto para toda a paisagem, né? É curioso porque muita gente mais jovem às vezes acaba vindo na exposição, assim, pessoal de 15 até 18 anos, e acha que isso aqui é feito com filtro, né? É feito com filtro de Photoshop. Algo do tipo, né? Mas são filmes infravermelhos usados durante o dia, ou seja, ao invés de ter aquele tom que a gente conhece de fotografia militar, acaba tendo uma troca de cores, uma inversão de cores, que cria esse efeito lindo que a Cláudia conseguiu nessa imagem. Eu queria falar um pouco sobre essa imagem aqui. Essa estética se repete em algumas imagens próximas a essa, vocês vão perceber depois, e porque nesse caso a Cláudia usa, na lente da câmera ela passa vaselina, e isso cria esse efeito em que a gente parece que está entrando na imagem, né? Como se ela te jogasse para esse mundo, né? Te transportasse para esse mundo. E essas imagens que estão nesse espaço aqui são de um momento muito importante para a Cláudia, porque é quando ela começa a acompanhar os índios em caminhadas de caça, que são muito longas, podem durar vários dias, e isso aqui faz parte de uma dessas caminhadas. Ela fala que são exaustivas e que ela aprendeu muito nessas caminhadas porque eles dormem na floresta, acampam, caçam, brincam no rio, é uma coisa coletiva, de rito, mas também de comunidade, de vivência de comunidade, né? Aqui já é um setor da exposição em que a Cláudia começa a tentar apresentar, a tentar registrar na imagem alguns mitos e rituais Yanomamis. Então aqui, por exemplo, esse ser iluminado, que é uma criança na maloca, a captura é feita com uma luz tão profunda e tão impactante que lembra muito o modo como eles descrevem os chapires, que são seres espirituais, seres da floresta que conversam com os xamãs nos rituais. A Cláudia vai tentar, por diversas vezes, representar esses ritos dos Yanomamis através da fotografia. Então ela vai abrir mão de várias técnicas fotográficas, técnicas que ela mesma inventa em alguns momentos, para poder representar esses seres Yanomamis que até então não são visíveis, né? Me chama muita atenção a coisa de mostrar assim, a amplitude
da maloca, né, que é enorme e que tem esses esteios, esses montantes para suportar a cobertura, né? Então é interessante porque é uma fotografia que, ao mesmo tempo que ela tem essa camada mitológica, ela tem uma camada que ela mostra efetivamente como é a casa, etc. Aqui parece que é não sei se é uma canoa que está guardada aí dentro. Parece, né? Então, na realidade, tem muitas camadas para você se apropriar, né, para você observar. A cerimônia Rearro é uma cerimônia longa Yanomami, uma cerimônia que pode durar dias também, e que é uma cerimônia funerária, mas que tem não só uma perspectiva de tratar da morte de um parente querido ou de um indígena, mas também tem uma função muito maior, quer dizer, porque eles chamam outras comunidades vizinhas e fazem danças, cantos, conversam entre eles. É uma cerimônia que também pode ter acordos de casamento entre aldeias vizinhas. Então, essa cerimônia Rearro, que é essa cerimônia que está nessa seção da exposição, é uma cerimônia muito complexa, que envolve não só velar o parente, né, velar o índio, mas também, porque ela tem uma coisa de celebração mesmo, né, uma cerimônia que tem dança, música, vocês podem ver que eles estão... Que o fúnebre está associado com a festa, exato, com as trocas. Exato. Né? Quando o Yanomami ele morre, eles precisam queimar não só o corpo todo de quem faleceu, mas também os pertences. Você não pode ficar com pertences do morto. Então, aqui é um corpo, né, na floresta, sendo defumado pelo fogo, e esses ossos que sobram depois vão virar um mingau, que eles comem na cerimônia Rearro. E nada fica do morto. Não fica o arco, a flecha, a panela. Todo objeto que for dessa pessoa é queimado nessa cerimônia. Em 74, ela consegue uma bolsa FAPESP e ela viaja de São Paulo para Boa Vista com esse Fusca preto, que ela chama de o Atupari, que significa o espírito urubu em Yanomami. E nesse Fusca ela carrega canetas e papéis que ela comprou em São Paulo. E com esse material ela pede para que eles desenhem os mitos de maneira muito livre. E esses desenhos são incríveis porque a Cláudia mesmo conta que diferentes desenhistas, diferentes pessoas podem representar o mesmo rito, o mesmo mito, de formas diferentes, de formas distintas, e não tem uma verdade absoluta, não tem um certo ou um errado. Alguns desenhos, por exemplo, lembram um pouco as imagens da Cláudia, porque tem como se tivesse esses espíritos de luz, né, que ela tão bem trata nas fotografias, esses pontos de luz que ligam os seres espirituais ao céu, né, que fazem essa passagem entre o mundo espiritual, do xamã, para o mundo terreno dos vivos comuns, né? Então, ela editou, acho que em 78 também, não foi? No mesmo ano que ela editou o livrinho Yanomami, que tem prefácio do Darcy Ribeiro, que é um cara muito importante na história dela. Ela editou, foi em 76, editou o Mito Poemas Yanomami, que é o livro que tem basicamente esses desenhos, mas tem uns encartes, algumas transparências que tem umas fotos dela. Os mitos estão escritos na linguagem Yanomami e o Carlos Aquini, que é um missionário que é companheiro dela nessa trajetória através da vida Yanomami, traduziu para o português. Acho que é isso, né? Isso. E isso foi editado pela Olivetti com o projeto gráfico da Emily Chamy, que é um livro super bonito, né? Esse é o livro que tem a ver com esse trabalho que está na parede, com os desenhos. O livro chama Mito Poemas Yanomami e é um livro em que a Cláudia reúne esses desenhos e consegue conectar
com a ajuda de alguns amigos, como o Carlos Aquini e o Bruce Albert, que é um antropólogo importante, consegue conectar os desenhos com as passagens dos mitos. Então tem a descrição de cada um linkada com o desenho correspondente. E aqui a gente vê o índio já com acesso ao material pornográfico, né, erótico, e fumando um cigarro, né? Então a gente já vê o quanto a perimetral avançando e quanto o garimpo também avançando sobre a terra Yanomami acaba mudando a cultura mesmo Yanomami, né? Acaba criando rupturas nessa cultura que até então era uma cultura milenar, né? Quase imutável, né? Não, ele tem os cartões, mas são umas loiras de esqui, de neve. A Cláudia mesmo conta também uma coisa muito curiosa, que eles foram numa aldeia que já tinha muito garimpo em volta e já há algum tempo o garimpo atuava em volta da aldeia, que a gente pode ver aqui as balsas de garimpeiros, né? E ela conta que nessa aldeia alguns índios tinham relógio, mas não sabiam ver as horas. E as horas não eram importantes para eles, nunca foram. As horas não tinham nenhum significado especial, mas o relógio era um adorno de corpo, né? E eles acabavam comprando esses relógios de garimpeiros. Então vocês podem imaginar que, além das doenças, a chegada do branco trouxe milhares de outras coisas, né? O garimpo é uma coisa muito, muito brutal para eles, porque destrói o rio onde eles pescam, acaba com a vegetação, onde eles tiram as plantas vegetais, não só para alimento, mas também para cura, né? Acaba com a caça, de onde eles tiram também a comida. Então o garimpo, aonde ele chega, onde ele consegue se estabelecer e ficar por algum tempo, ele destrói essa área, né? Essa área vira inabitável, né? A Cláudia, além de fotógrafa, também era uma ativista. E isso fica muito claro nesse andar como um todo, porque a primeira coisa que ela faz quando funda uma ONG, que é a CCPY, que é a Comissão pela Criação do Parque Yanomami, é viajar pelas aldeias e trazer assistência médica, assistência de saúde para aldeias que nunca tinham visto esse tipo de assistência, né? Então, essa é uma ação que ela faz de maneira muito contundente. Ela trabalha nisso por muito tempo e aqui a gente pode ver as fotografias que ela fez para as fichas de saúde. Então são os índios com os números, com as plaquinhas com os números, e aqui a gente tem uma série que ela fez em 81 e depois em 83, que quando ela volta para a mesma aldeia, então a gente tem as pessoas com... São as mesmas pessoas. Com a passagem das idades, né? Que a gente achou muito legal de trazer. Uma coisa muito curiosa é que essas aldeias, muitas delas já tinham trabalhos de missionários, né? Já atuavam lá há muito tempo. Então a gente pode ver que algumas fotos da série Marcados mostram esses índios já aculturados, né? Já com as roupas do branco e acessórios, né? Típicos do homem branco. Enquanto outras séries dos Marcados também apresentam eles ainda sem os trajes dos brancos, né? Essas fotos causam um tipo de estranhamento na gente, né? Ao ver esses índios com plaquinhas de números, a gente pode pensar que tem alguma coisa de caráter antropológico aqui, que é bem antiquado, né? Mas na verdade não, é uma coisa muito simples, porque eles não têm nomes fixos, os Yanomamis, e às vezes eles têm mais de um nome, às vezes eles têm 4 nomes. Então a ficha é importante com o número, porque o médico poderia se referir ao número e não ao nome que é mutável, né? Então é muito mais uma coisa de controle e de prática médica do que de fato antropológica aqui, né? Quando a exposição começou a ser pensada, a gente não tinha a dimensão de que cenário político ia se desenrolar em 2018, né? Então, no momento inicial, esse vídeo do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, não aparecia na nossa, no horizonte. na nossa cronologia.
À medida que isso foi ganhando peso e importância, e a gente foi conectando as falas desse vídeo que a gente colocou na exposição com falas que os militares tinham nessa época que a Cláudia fotografou, é que a gente achou que esse vídeo tinha, então, uma relevância histórica mesmo, né? Porque no vídeo ele comenta sobre a demarcação das terras, que é o que a Cláudia lutou a vida toda para demarcar, né? As fotografias meio que, ao menos nesse andar, vem a reboque dessa ideia dela de demarcar a terra indígena, que não era demarcada. E nesse vídeo, o deputado, então, futuro presidente, fala que a área é muito grande, que demarcar a área foi um erro, que os Yanomamis são muito poucos para aquela área que eles ocupam, que eles poderia ser uma área usada para mineração, para plantação, outros tipos de... para passar a linha elétrica que abastece a Exato. Roraima, para a Roraima não depender da luz que vem da Venezuela, que agora está sem nenhuma. Né? Então essa discussão acabou, uma exposição que era para ser uma exposição histórica, comemorativa da Cláudia, virou uma exposição muito mais política e ativista por conta das eleições de 2018, sem dúvida. Isso a gente vê no público, a gente vê na curadoria, na gente que fez a pesquisa, a gente vê na própria Cláudia, porque ela também passou de uma postura de rememorar as fotos para uma postura mais agressiva. Sei, de trabalho encerrado, vai ter que começar tudo de novo. Né? Exato, exato. Ela ainda é muito ativa nesse sentido, ela pensa muito sobre isso, fala muito sobre isso, se preocupa com essas questões. E daí vocês consultaram ela, assim, ela falou, vamos pôr o vídeo? Ela adorou. Quando ela soube Entendi. disso, ela adorou. Porque acho que o vídeo está na cronologia, né? Então, ele encerra a cronologia. É como se ele encerrasse com um ponto de interrogação enorme, né? Porque ele faz várias perguntas no vídeo referentes à terra indígena, pensando sobre o futuro dessas terras, como remarcar. Ele fala que se ele puder, ele vai remarcar, ele vai desmarcar. Então, uma cronologia que se encerra, mas também abre um outro campo de ativismo possível. Quase que um recomeçar, né? Um convite a recomeçar. Quase como um recomeço. Aqui é Boa Vista, né? Que é a capital de Roraima, né? Daqui, essa linha preta, aqui é Brasil, para lá é Venezuela, então aqui é Brasil e para cá é Venezuela. O povo Yanomami, então ele na realidade ele é, vamos dizer assim, internacional, ele está tanto na Venezuela quanto no Brasil. A demarcação que a Cláudia basicamente trabalhou e tem trabalhado é essa área aqui no Brasil, mas lembrando que também ele tem o povo Yanomami para lá, que é na bacia do rio Orinoco. Então aqui a gente tem uma serra enorme que é essa divisão entre o Brasil e a Venezuela, né, em termos de geologia. E aqui também está demarcado onde era para passar a perimetral norte, que, salvo engano, não acabou de ser feita, né, que está pontilhada, e aqui está com outro teor. Né? Exato. O trecho pontilhado é o trecho que foi construído na época, ou seja, foi feito a terraplanagem. Então, aqui é onde a perimetral passou, e essas regiões são as regiões que foram afetadas pela perimetral, é onde a Cláudia fotografa e traz essas imagens dos índios pela estrada, né, meio sem rumo, perdidos. E aqui é onde era o plano de terminar, de construir a perimetral. Ela ia chegar... Que viria até São Gabriel da Cachoeira, né? Isso. Que vai no Rio Negro, que vai dar lá em Manaus. Exato, mas por questões econômicas, o governo militar acabou achando melhor não terminar, porque não tinha mais recurso financeiro para isso. E a obra como um todo foi abandonada, foi largada à própria sorte. Hoje isso nem existe mais, são só vestígios da perimetral que não chegou a ser de fato asfaltada ou construída de maneira completa. Esse mapa é bem interessante porque ele mostra, a gente pode ver essas cruzinhas onde aparecem aqui, são as missões que haviam na Terra Yanomami na época, e é onde a Cláudia usa como base para fotografar. Né? Ela vai na missão, conversa com missionários, e a partir disso ela consegue fotografar nas aldeias, que são essas cabaninhas pretas. Né? Aonde a gente tem essas picaretinhas,
é onde existe garimpo. Isso ainda hoje, é um mapa atual. Então, a picareta, onde ela aparece, é onde tem área de garimpo em 2019, hoje, né? Apesar de ser uma área demarcada, legalmente reconhecida. Garimpo ilegal totalmente. Assim, nenhum garimpo que está na terra é legalizado, são garimpos ilegais. Essa exposição foi feita com a Cláudia. A gente fez em parceria com ela viu as imagens todas, ela ajudou a vasculhar as caixas de negativos que ela tinha, quer dizer, ela participou ativamente da exposição, muito preocupada com o modo como a gente ia contar a história, sempre muito atenta ao jeito que a gente ia expor, quer dizer, ela nunca, sempre tentando fazer com que a gente mantivesse o contexto das imagens. É muito importante para ela isso, que as imagens não percam o contexto político de ativismo que ela sempre teve. E ela participou de tudo, da pesquisa, da curadoria, da seleção, veio na montagem algumas vezes, observou os conjuntos, elaborou algumas histórias que a gente não conhecia. Então ela está super ativa ainda hoje, preocupadíssima com o futuro da Terra Yanomami, com base no que o governo atual tem declarado. Então, para a gente é muito satisfatório e muito incrível assim, ver o quanto ela tem de energia ainda. Na época da demarcação, foi muito importante o que ela conseguiu fazer. Ela conseguiu levar as imagens para fora do país. A demarcação ocorreu muito mais por pressão externa no Brasil do que por vontade do governo da época, que era o governo Collor. Né? O governo Collor se viu cercado de lideranças internacionais que queriam uma demarcação. Que era a época que veio o Sting, que não foi quem encontrou o Raoni. Exato. Então, as fotos para ela tem que circular e elas só tem função se elas circularem.